Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. É um momento muito importante para nos reunirmos, mesmo que virtualmente, com a comunidade escolar. Hoje, eu, professor Leandro, vou participar da live um pouco mais na parte técnica. Caso você queira fazer um comentário durante a explicação, basta você clicar nesse vídeo e comentar na live, beleza? Boa noite, pessoal. Eu vou estar participando, né? Sendo interlocutora do Pedro, nosso convidado, que logo mais vai se apresentar. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Creio que a maioria já me conhece aí. Sou o professor Frank. Atualmente estou como diretor da Escola Estadual Dr. Tancredo de Almeida Neves. E estou aqui hoje participando, como um dos membros dessa mesa redonda, sobre um tema tão importante, que é a participação da família no âmbito da inclusão escolar. Essa semana nós estamos aí realizando uma série de ações. Esse ano, infelizmente, essas ações estão sendo ser realizadas aí de forma remota, tendo em vista a pandemia desse vírus, que infelizmente está fazendo com que a gente fique um pouco distante uns dos outros para o cuidado de todos nós. Então, esse ano nós tivemos que adaptar, nossas ações para esse novo normal. Então, tendo em vista esse novo normal que nós temos aí pela frente, nós resolvemos realizar a Semana da Inclusão da mesma forma, uma das ações previstas no projeto político-pedagógico de nossa escola, realizar ela de uma forma diferente, realizar ela de forma virtual ou remota, como queiram aí nomear. E gostaria, de nome aqui de toda a equipe da nossa escola, agradecer imensamente o Pedro pelo aceite do convite, e é mais do que um convite aceito, é um prestígio, que você tem para conosco, e eu gostaria de externar aqui a reciprocidade desse prestígio, porque nós também temos aí a honra de promover esse intercâmbio cultural, de conhecimento com a sua pessoa. E iniciamos aí a live, primeiramente, pedimos que você se apresente, mostre um pouquinho aí, começa a apontar suas qualidades aí para fazer inveja um pouco no pessoal, tá? E que possa trazer aí um pouco de conhecimento a todos nós, de muitos saberes, que é algo muito importante. Então, é isso. Muito obrigado pela participação. Não vou falar presença, porque presença virtual, Mas muito obrigado pela participação. E desde já eu agradeço cada pessoa que está prestigiando a live aqui da nossa escola. É algo muito importante, mesmo à distância, vocês se fazem presente. Isso é muito importante. De forma remota, nós temos que caminhar juntos novamente, Então é isso. Muito obrigado e bora lá. Bora. Antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente o convite e saibam que é uma honra muito grande poder participar da discussão de um tema tão importante para a educação e para toda a sociedade. Eu gostei muito do convite desde o início, Toda a equipe da escola teve maior atenção, a gente discutiu bastante, montou grupo e estava sempre muito junto. Então, para mim é uma honra poder participar desse momento, sendo que eu sou ex-aluno da escola, eu tenho uma admiração muito grande pelo quanto essa escola foi fundamental no meu processo, tanto de evolução como pessoa e também como profissional. Então, para quem não me conhece, que está acompanhando aí, eu sou o Pedro, eu sou psicólogo clínico, eu sou bacharel em psicologia pela Universidade de Franca, Unifran, e atuo desde abril do ano passado como psicólogo clínico. Então, um pouco mais de um ano e atuo somente na clínica por enquanto. E, mais uma vez, eu gostaria imensamente de agradecer pela possibilidade de estar junto aqui com as pessoas, mesmo que online.
Eu acho que essa evolução que a tecnologia nos proporcionou está sendo muito importante nesse período de pandemia e, mais do que nunca, ela está aproximando todas as pessoas. Eu tenho certeza de que muitas pessoas vão acompanhar a gente, então, se tiverem dúvida, se alguma coisa não ficou muito clara, manda aí nos comentários que a gente vai respondendo. Né? Então, antes de tudo mesmo, agradecer pelo convite, né? E espero que seja uma discussão muito produtiva, uma conversa, né, e um bate-papo muito produtivo. Então, a qualquer momento, vocês entram aí, dão uma ajudinha, apontam alguma coisa que eu deixar escapar, então, né, creio que todo mundo vai participar dessa live. Agora, a Jaque vai puxar a fila para a gente começar o bate-papo? Eu não estou ouvindo a Jaque. Eu acho que o microfone dela estava desativado. Pedro, pelo que a Jaqueline disse, é melhor você pode começar falando e daqui a pouco ela levanta os tópicos, tá bom? Ah, ok. Caso Eu posso pode ficar à vontade, seguir pode com o falando. tema, tudo, e já ir começando. Isso, e depois, surgindo alguma dúvida, algum comentário, a gente acrescenta, tá bom? Ok. Então eu vou Tá discorrer joia. livremente sobre o tema. Isso, fica à vontade. Caso alguém tenha algum comentário, alguma coisa, escrevam nos comentários que colocamos aqui também, tá? Obrigado. Então vamos lá. Vamos para o nosso bate-papo. Por que eu disse que a inclusão é um tema fundamental para a nossa evolução enquanto sociedade, enquanto sistema educacional, enquanto seres humanos? Né? Antes de começar a falar propriamente sobre a inclusão, a gente deve traçar um pouco da perspectiva do que é a exclusão. Não está muito longe da gente, até porque a nossa sociedade foi moldada em cima das demandas das pessoas que podem ir e vir livremente, que não sofrem nenhum tipo de limitação. Então eu consigo andar, eu consigo enxergar e vou e volto. Dá para perceber isso na nossa sociedade hoje, somente pelo fato de que eu acho que, se não me engano, 10% das escolas têm todas as adaptações, né, para as pessoas com necessidades especiais. Não faz muito tempo que a gente viu, né, a inserção de rampas de acesso nas calçadas, e ainda assim as nossas calçadas não servem para todos. Né? Cadeirantes aqui da cidade mesmo têm que andar, né, têm que andar pelas ruas. Outro fato, as escolas foram só recentemente adaptadas para as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. E, né, a partir dessa mudança de perspectiva, dessa mudança onde a inclusão é inserida, a gente vem, né, se esbarrando em algumas questões. Quando me ofereceram, né, o tema, me ofereceram esse convite, né, para debater sobre esse tema, eu fiquei pensando bastante em discorrer sobre o que foi a inclusão na escola. Porque até há pouco tempo atrás, né, principalmente aqui na nossa realidade, ou em outras realidades também no nosso país, mas aqui no interior isso fica muito marcante como exemplo. Se alguma pessoa compartilhar dessa mesma visão, manda aí nos comentários. Mas poucas pessoas iam até o final, iam até o ensino médio. Então, se a gente for pensar na perspectiva de inclusão de uma forma mais ampla, dos anos 80, né, meados dos anos 80 para os anos 90, que as pessoas foram incluídas em massa no sistema de ensino. Então, quando a gente fala, né, com um carinho todo especial para a comunicação entre família e escola, que é um fator que eu vou abordar aqui um pouco mais para frente, essa comunicação, antes desse tempo, talvez nem existia. Né? Os pais mal iam na escola. Por quê? Se a gente for tirar como exemplo, meus pais, por exemplo, não foram além da sexta série, que era a sexta série na época, né?
não foram além disso. E isso é muito comum para as pessoas dessa faixa etária. E era valorizado a questão do trabalho. Então, essa inclusão, né, foi também acompanhando a técnica. Então, necessita do ensino, a gente necessita de uma educação para poder exercer as nossas atividades. Então, foi surgindo essa demanda pela técnica, pelo maior acesso à tecnologia. Então, as demandas foram mudando com o passar do tempo. E essa inclusão, ela foi sendo mais ampliada, digamos assim. E que bom que foi, porque muito mais pessoas têm acesso à educação, né, desde a década de 90 para cá. Hoje o índice, né, de evasão escolar não bate nem de longe com o da época, nos anos 90, 80 e anterior a isso. E também na época tinha-se uma percepção diferente do que é comunicação entre os pais, entre a família, né, e o ambiente escolar. Então, houve essa mudança de postura. Então, vamos parar para pensar. O que é a escola na visão da família? A escola na visão da família é um ambiente, né, ela mudou ao longo do tempo, óbvio, mas a gente tem que pensar numa perspectiva de extensão e né, de complementação das questões familiares também. Por exemplo, a escola não substitui a família, né? E a família não substitui a escola. Um é fundamental para o outro. Por isso que a gente vai falar bastante sobre, né, sobre a questão da comunicação. Então, como que a postura, né, familiar pode influenciar, por exemplo, na inclusão escolar? Então, a gente tem, né, uma postura que às vezes pode levar os alunos à evasão escolar, como acontecia antigamente. Então, olha, é mais valoroso você trabalhar, ir para a roça, às vezes, estudar até a quarta série para ter aqueles recursos básicos e depois vamos trabalhar, vamos produzir. E a partir do momento que essas mudanças foram sendo aplicadas na prática, a demanda pela escola, pelo ensino formal, mudou também. Então, se eu tenho um ambiente mais técnico, se eu preciso, né, de ter educação para poder arrumar um emprego, então a demanda pela escola vai ser maior, vai ser muito maior. Por isso que a mudança cultural também mudou a forma como vemos a inclusão escolar. E aí a postura familiar, ela vai totalmente, né, ao encontro dessas questões. Então, se eu tenho uma postura mais omissa quanto à escola, nem sempre o aluno também vai ter essa motivação. Mais para frente a gente vai discorrer de uma maneira mais específica, né, quanto a esse tema. Mas se a família não estimula, às vezes esse aluno pode, né, ficar ali a par disso. E se a família estimula desde cedo, e isso não é regra, tá? Porque cada um é cada um. Às vezes a família estimula, às vezes a família está a par de todas as questões, né, para incluir essa criança no ambiente escolar, e às vezes ela não dá certo, por algumas outras questões mais profundas também, né? Tem um comentário. Exatamente, né? E é uma superação, né? É uma superação muito grande, né? A Nelisa falou muito bem, né? A gente supera essas questões de ser limitado, né? De ser atento só a uma questão segundo as nossas demandas. Então a gente vai se adaptando ao longo disso, né? Olha, eu vou falar agora de uma maneira um pouco mais específica sobre essa questão da inclusão, né? E todo o ambiente escolar. Porque se a gente fala da questão da exclusão, né, como ela foi pesada. Então, estar excluído da escola é estar privado desse ambiente, desse conhecimento, dessa partilha, desse senso de pertencimento e participação. E aí eu vou entrar de uma maneira um pouco mais específica, falando sobre a inclusão, né, sobre a educação especial inclusiva, que vai tratar
sobre as necessidades especiais. Então, a gente tem uma exclusão que é mais ampla por outros fatores sociais e culturais, e tem também essa exclusão enraizada a partir das necessidades especiais do indivíduo. Então, só para a gente elucidar um pouco, como eram tratadas e abordadas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, necessidade especial, por exemplo. Então, por muito tempo, elas foram privadas, né, desse convívio na escola, do ambiente escolar. E aí a gente sofre, né, de uma questão muito profunda e que permaneceu por muito tempo. E só agora, né, muito recentemente, as pessoas perceberam que isso não era tão correto. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, em inclusão, a gente pensa também sempre nesse processo de exclusão que aconteceu, de segregação e de achar que as pessoas não estavam aptas, não de achar explicitamente, mas de maneira muito implícita e muito profunda, essas pessoas não estavam condicionadas, não podiam conviver com as outras de uma maneira mais formal, né? Então, se separava, entendia-se de uma forma e agora a gente entende de outra. Deixar isso bem claro, tá? E esse entendimento ele está sendo fundamental. Por quê? Porque se as crianças, né, ditas como normais, mas que têm, eu vou abordar isso de uma maneira diferente, que têm um desenvolvimento normativo, né? As crianças, ao perceberem que ali no ambiente escolar não tem ninguém, né, com necessidades especiais, não tem nenhuma pessoa portadora de deficiência, como elas vão reagir ao longo da vida quando se deparam com isso lá fora da escola? E essa é uma pergunta, né, que a gente tem que ter muita atenção para ela. Então, se a criança não entende aquilo ali no ambiente dela, ela, quando vê, ela vai achar que, nossa, né, como assim? Por que eu nunca vi isso? E é uma pergunta muito natural. Nossa, mamãe, por que aquela criança está na cadeira de rodas e eu consigo andar? Nossa, por que aquela criança, né, não enxerga? Por exemplo, olha, tem uma questão aqui do Ricardo. Isso, exatamente isso, né? Esse trabalho social, é, exatamente. Esse trabalho aqui que o Ricardo comentou é um processo de sensibilização das pessoas. Então, quando a gente fala inclusão no contexto escolar, é de uma sensibilização coletiva, desde pequeno. Para nós adultos, entender isso às vezes requer uma questão mais técnica, como eu estou fazendo agora nessa introdução. Mas, para as crianças crescerem com essas questões, e aí vem uma coisa que eu gosto muito de usar, um termo, né? Nós, seres humanos, temos formas diferentes de existir. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é diferente, vive de uma forma diferente, tem uma maneira diferente de existir. E quando a gente vai para esse lado, né, de ter formas diferentes de existir, a gente entende, para nós adultos é óbvio, porque a gente já vem de uma cultura onde a gente vivenciou essa segregação, a gente vivenciou essa exclusão. Então é difícil, tá? E não é errado também ter esse sentimento, porque isso vai sendo carregado e reforçado culturalmente. Vai sendo reforçado culturalmente. É automático, quase, né? Mas para as crianças isso é fundamental. E a percepção que elas vão ter a partir disso, a partir do senso de pertencimento, fala assim, olha, essa criança, esse outro ser, tem uma forma diferente de existir. Então, ela pertence também ao meu grupo. E antes, a percepção que era gerada através desse processo de excursão, de exclusão, aliás, que, nossa, aquela criança não pertence ao meu grupo. Essa pessoa que tem uma necessidade especial não pertence ao meu grupo. Eu sou diferente, mas ela não pertence. E aí, ela também não, né, exclui a possibilidade de participação. Isso é um risco muito eminente.
por isso que a educação inclusiva é tão importante. Então, vamos a alguns pontos mais específicos. Então, por que a gente deve sempre repensar, que a gente deve conversar sobre, e por que é tão importante esse tema? Né? Uma criança, ela vai entender muito mais na prática do que qualquer outro tipo de ser. A criança já é abençoada por essa questão. E a gente vê isso, porque quando tem, né, essa sensibilização, né, que o Ricardo comentou, né, todas as crianças querem saber o porquê, todas as crianças ficam disponíveis para ajudar, e todas as crianças também ficam, né, sensibilizadas e querem oferecer a possibilidade de autonomia, que é uma questão pautada pela cultura surda, por exemplo. Eu tive uma experiência prática de fazer um estágio, e eu gosto sempre de usar como exemplo. Até o Ricardo, que é meu colega de profissão, amigo pessoal, foi comigo, com outros colegas também, claro, né? E a gente foi fazer esse estágio lá em uma associação, a APADA. Eu tenho um apreço muito grande por essa associação, que é destinada para pessoas surdas. E aí a gente se deparou com o primeiro desafio. A gente não sabia a língua deles, porque eles têm uma língua própria, a linguagem brasileira de sinais. E lá, quem era, né, surdo éramos nós. E aí? Porque nós não estávamos inseridos na cultura dele, a gente não sabia a língua deles. E aí a gente se aprofundou e foi, né, entender como que funcionava aquilo. E aí, né, depois de adultos. Agora, vejam, né, percebam o peso disso para uma criança que vai crescer, se adaptar, né, entender aquela cultura, entender aquele ser de uma maneira mais íntima. A gente entendeu de uma maneira técnica. Mas aí foi entender que eles têm uma cultura própria, com língua, com as demandas. Eles têm um senso, né, até político, que é muito bonito, que é a questão da autonomia. Fala, olha, eu tenho que ir no mercado e eu tenho que ficar fazendo mímica porque a pessoa não sabe Libras. E aí eles lutam na lei por conta disso, para garantia de autonomia. Isso é muito bonito no processo de inclusão. E aí a educação inclusiva vai oferecer a vivência dessas questões em sala de aula, né? Vai também inserir essa pessoa com as necessidades, né, particulares, individuais dela, com as outras crianças também. E ela vai exaltar suas potencialidades, não só a deficiência, porque antes se focava muito na questão da deficiência, da necessidade, e acabava se apagando um pouquinho, né, das potencialidades. Então, a gente ficava só ali, né, na limitação, na limitação, na limitação, e tirava essa possibilidade de enxergar. Né? Eu falo isso a sociedade como um todo, não é uma regra, mas de uma maneira mais ampla, a gente tirava essa possibilidade de autonomia. Né? A Jaque tem alguma questão que quer aprofundar? Tem alguma pergunta nos comentários? Vou tomar uma água. Bom, se não tiver, eu vou continuar. Enfim, frente a essas limitações, como eu disse que eu ia aprofundar agora há pouco, vem, né, a questão da importância da comunicação. Por que é importante nesse processo de inclusão? E é uma questão muito importante até. O primeiro fator vem aí somar para ser uma grande importância da participação da família no processo de inclusão, né, vem desde o diagnóstico. O diagnóstico, para nós psicólogos, tem que ser uma coisa muito bem feita e com muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E até no ambiente escolar, creio eu. Porque essa demanda, ela pode vir da família, né? A família chega com uma criança, por exemplo, com deficiência intelectual. Ela já vem diagnosticada, chega, né, na escola com diagnóstico. Ou pode acontecer o contrário.
por exemplo, a escola identificar isso e ter que informar a família. Então, a gente vê aí a importância dessa interação e como essa comunicação pode ser importante e fundamental para a educação da criança. A gente não pode excluir essa questão que a educação ela é da criança. A escola, os profissionais que trabalham na escola vão identificar e fazer o seu papel. E a família vai acolher isso e fazer o papel dela. A gente tem essa, essa perspectiva. Mas pode ocorrer, por exemplo, da família ter um pouco de dificuldade de aceitar quando essa questão sai da escola e vai para a família. Por quê? É muito difícil para uma família ouvir, né, que o filho tem alguma limitação. Então, a gente tem uma questão que é de linguagem, né, mas também de aceitação da própria família. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser muito sensível e tem que pensar nessa questão de formas diferentes de existir, porque cada um tem a sua. Eu tenho limitações, né? O Leandro tem as limitações dele, por exemplo, o diretor Frank, a Jaqueline, todo mundo que está assistindo aqui tem limitações, creio eu. Alguns não descobriram ainda as suas, mas a gente pode ter certeza que alguém vai sempre ter. E quando a gente fala em alguma limitação mais específica, a gente está falando de rótulo. Então, se eu falo, olha, seu filho tem um atraso significativo, tal, é bom investigar. Quando a escola passa essa informação que o aluno não está acompanhando aquela rotina, não está conseguindo se adaptar muito bem, a família pode ter posturas diferentes como aquelas que eu falei lá no começo. Ela pode entrar em um acordo com a escola, como também pode entrar em total desacordo, não aceitar, ter dificuldade no processo. E isso, né? E isso é muito, né? É muito difícil de lidar. Por isso que é um fator muito, né, diferente. Deixa eu ver aqui no chat, tem alguma coisa? Vocês querem comentar? Se quiser, pode mandar bala. Muito bem, eu acho que agora está me ouvindo, né, pessoal? Agora eu tô. Ai, que bom. Então, vamos lá. Você levantou muita questão, né, de vivência da criança com alguma deficiência, inclusive citou o seu exemplo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa visão que você colocou de que a criança, quando ela está inserida dentro de uma sala de aula, de uma comunidade, né, escolar, a inclusão não é só da criança. Isso, sim, a gente fala muito, há muito tempo, em informações. Essa inclusão é principalmente daqueles que convivem com ela. Eu lembro de ter um aluno, né, vou citar exemplo também, que uma aluna, ela tinha paralisia cerebral. Então, ela mexia muito pouco, ela não tinha muito esse desenvolvimento acadêmico que se espera. Mas a convivência dela, né, com as crianças era maravilhosa. As crianças queriam cuidar dela, as crianças queriam brincar com ela, as crianças queriam me ajudar a cuidar dela. Então, assim, é bom ter essa visão de que são iguais. E eu lembro de comentar o que você disse, você falou, eu lembrei, que os professores me questionavam. Mas por que ela está aqui? Foi bem no começo da inclusão. Mas por que ela está aqui? Ela vai aprender alguma coisa? E eu lembro de falar, essas crianças vão. Porque quando essas crianças verem uma criança na rua, numa cadeira de rodas, que não tem todos os movimentos, elas vão ver que é normal. Existem essas pessoas e que são assim, né? Que a gente vai conviver com elas e não só na sala de aula. Elas vão estar nas ruas, elas vão estar no trabalho, elas vão estar inseridas, né? Na comunidade. Então, é muito importante ver essa visão de potencialidade, né? Infelizmente, durante esse tempo que você falou, focava-se muito nas limitações.
Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de que todos têm potencialidades, como todos têm limitações, que é o que você está colocando, né, tão bem. Todos nós também temos nossas limitações e nós também temos nossas potencialidades. Então, assim, a visão de inclusão, né, que nós buscamos tanto desenvolver é essa, de que se desenvolva as potencialidades que essas crianças têm, né, que é importante. Eu gostar... Você quer comentar mais alguma coisa? Eu vou te questionar, na verdade, porque você estava falando sobre, né, a questão de aceitação de família, que foi o último tópico que você colocou. Então, o que acontece? Quando você coloca em aceitação de família, e que muitas vezes chega na escola, a escola recebe o diagnóstico, né? E na escola se analisa, se vê, e que às vezes a família tem essa dificuldade. Será que tem alguma coisa que você possa falar para a gente ter esse olhar atento, né? Para os pais, para as mães, já em casa, observar alguma coisa, algum fator e procurar, porque a gente sabe que uma das dificuldades, né, um dos problemas que se encontra nesse desenvolvimento, para desenvolver essas potencialidades dessas crianças, é o diagnóstico tardio, né? Porque às vezes vai descobrir com 11, 12, até mais. Então, assim, a criança, a gente sabe que a criança que é estimulada desde desde pequena, né, desde o início, ela vai ter possibilidade de desenvolver mais essas potencialidades dela. Então, alguma coisa sobre isso, você poderia falar para a gente, por favor? Nossa, fundamental isso, né? Dá para falar muita coisa e agradeço pelo exemplo. E é bem isso mesmo. Vocês conhecem na prática muito melhor do que eu. Às vezes, alguma situação chega no consultório e é totalmente diferente, né, do contexto escolar. E é muito enriquecedor. Se algum professor tiver aí, né, o exemplo, o que eu estou vendo aqui, né, alguns colocando os exemplos, e isso é muito importante, né? São formas, né, até que os professores, aqui a Rosáurea comentou, né? Ela é profissional de apoio, não é? Rosáurea é. Uhum. É uma das Então, nossas professoras de apoio lá na escola. exato. E a gente tem que se adaptar a todo momento, né? Não, isso é fundamental. E a gente tem que se adaptar enquanto adulto, e eu acho que até quando a gente for morrer mesmo, a gente está se adaptando a essas questões. Até porque a gente não teve no passado, né? E essa interação, igual ela disse, é fundamental para o desenvolvimento também, mesmo que às vezes chegando um pouco tarde esse estímulo. Então é fundamental. Sim. Por trás de uma deficiência existe uma especialidade. E é bem isso, né? Às vezes, a pessoa, como você disse, né, tem uma deficiência mais severa, mais comprometedora, como no caso de uma paralisia cerebral. E aí ela compromete mais áreas, né, áreas motoras, às vezes, mas a interação social é fundamental. Então, o estímulo que vem, mesmo que tardio, né, a convivência com as outras crianças pode estimular ela a melhorar até a interação social dela, né? E isso é fundamental. Bom, indo para essa parte que você ressaltou sobre os sinais que, né, que a família pode acompanhar em casa para não ter esse diagnóstico tardio. É isso, né? Se não for, manda aqui no chat que eu corrijo. Mas o que a família pode acompanhar durante o desenvolvimento da criança, né, para ter esse acompanhamento mais cedo? Porque, igual a Jaqueline falou, às vezes a criança vai ter um diagnóstico de deficiência intelectual, por exemplo, com 12, 13 anos. Então, para os pais ficarem atentos, primeiro fator, acompanhar as notas dos alunos, principalmente quando há essa questão, né, intelectual envolvida. Então, acompanhar as notas, acompanhar a rotina da criança na escola. Por isso que aí tem a grande importância da comunicação entre a família e a escola.
Em casa, em casa, desde o início do desenvolvimento da criança, tem algumas características que a gente sempre pergunta aqui nas entrevistas, quando chega no consultório. Olha, houve algum problema na gestação? Houve dificuldade, às vezes, da criança em começar a falar? Houve dificuldade para a criança começar a andar? Por exemplo, demorou muito para andar, quando anda meio desequilibrando. Isso são características que às vezes passam batido, porque nós, seres humanos, como eu disse, somos adaptáveis, a gente se adapta a algumas questões. Então é muito fácil a gente se acostumar e crer que isso é uma coisa normal. Ah, a criança só está demorando mais. Exatamente, algumas demoram mais, o ser é individual, né? Ele tem as suas próprias vivências, a sua própria forma de se adaptar ao mundo. Mas é necessário ter atenção quanto a essas questões. Dificuldade na fala. Então, se a criança demorou muito tempo para começar a falar, isso é uma coisa que já dá para ver em casa. Então, eu não estou falando né, que é grave isso. Pode ser comum, mas é bom ter atenção. Lembre-se sempre dessa palavra, atenção, tá? Língua presa, quando a criança não consegue, né, desenrolar as palavras muito bem. E aí a gente tem todo o sistema de saúde, né, que pode oferecer um fonoaudiólogo para essa criança, para fazer uma avaliação, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico. Então é necessário já ter, desde o início do desenvolvimento, essa atenção especial com essas questões, né, principalmente motoras e da fala. Mais para frente no desenvolvimento, ali pensa a criança, quando vai ser inserida na escola, perceber se ela tem dificuldade de se inserir no contexto escolar, né? Percebendo isso, nossa, ele não quer ficar na escola, dá muito trabalho, faz muita bagunça. São detalhes que, se forem sendo somados, dá para a gente ter uma estimativa do quanto essa criança pode estar sendo prejudicada por alguma questão mais profunda. É óbvio que criança faz arte, criança faz bagunça, criança conversa, mas a gente tem que ter essa atenção especial com os excessos, tá? Então, se demorou demais para andar, demorou demais para falar, se teve muita dificuldade para interagir socialmente, gostava de ficar isolada, às vezes também, às vezes nem é bagunça, mas ficar mais isolada, de não conseguir conversar. Tem alguns transtornos também do espectro autista, por exemplo, no qual as crianças têm maior dificuldade de interação social. Por isso que eu estou trazendo esse pequeno exemplo. Então, às vezes, a criança tem dificuldade. E tem um exemplo muito interessante, né, que foi até um acompanhamento de estágio, se não me engano, de uma criança que não conseguia ficar quieta na escola. Então, tinha muita reclamação, que essa criança era danada, que, né, que ela corria para todo lado, não gostava de ficar na sala, e quando tirava ela da sala, ela ficava quietinha. E aí eles encaminharam essa criança para avaliação. Quando fizeram os testes, acompanharam as notas, perceberam que era, né, uma criança com altas habilidades, né, o superdotado, digamos assim. Não é que ele tem dificuldade de aprender, é porque ele é superdotado. A criança tem uma inteligência acima da média. Então a aula fica tediosa. Então nem sempre, né, é uma falta, como a outra professora disse. Às vezes tem alguma coisa muito, né, mais profunda por detrás, né? Por isso que esse diagnóstico precoce pode ser fundamental também para auxiliar a escola, né, para auxiliar a escola no processo de educar, no processo de educar. E aí é onde vem toda essa questão da comunicação. E eu acho muito importante, né, ter esse carinho especial, ter essa observação mais de perto antes da criança, né, se inserir socialmente. Se for, mas Pedro, mas eu não consegui perceber. E se for tardio? Não tem problema. E aí, né, quando é tardio,
esse trabalho ele tem que ser feito do mesmo modo também, com as questões de direito da criança ou do adolescente, porque quando há um diagnóstico tardio, é com 10, 11, 12 anos, principalmente da deficiência intelectual, que é uma coisa difícil de ser notada ao longo do desenvolvimento. Então, vamos falar que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou outra questão, ou a criança é danada mesmo. E aí esse diagnóstico vem muito, muito, muito longe, lá na adolescência. E como lidar com esse diagnóstico tardio? Não conseguiu perceber? Ótimo, leva o quanto antes para fazer essa avaliação. Geralmente é feito com neuropsicólogo ou com, né, um neuropsiquiatra, um neurologista. Essa avaliação ela não é feita aqui em São Tomás, porque a gente não tem esse tipo de profissional, mas, né, pode ser encaminhado também para outras cidades para fazer. Outra questão, não custa muito barato esse tipo de diagnóstico, se for fazer por particular, mas ele é fundamental para o processo da pessoa. E aí eu volto a falar, a gente tem de ter cuidado com o rótulo. Não é porque uma criança tem, né, deficiência intelectual que ela não possa aprender. Então, ela vai ter uma maneira mais lenta, às vezes, de aprender algumas questões, mas em outras ela vai bem. Então, por isso é necessário, né, essa atenção especializada, esse diálogo com a família, para, né, entrar em um consenso nas melhores formas, né, de se adaptar às questões dessa criança, ou desse adolescente, no caso, e ele conseguir desempenhar os papéis que ele precisa, né, para ser um profissional, talvez, lá na frente. E quando a gente vem com rótulo e limita essas potencialidades, a criança ou adolescente, ele vai saindo, né, saindo pela tangente ali e não quer mais saber de escola, porque aquilo aquelas potencialidades acabam não sendo estimuladas, né? Pedro, deixa eu te Sim. interromper um pouquinho. Opa! O chat nosso tem muita gente comentando, né? A gente agradece muito aí os comentários, que eles enriquecem ainda mais esse tema, que é muito importante, tá? Opa. Deixa eu voltar aqui. A Viviana, que é uma professora de apoio da nossa escola, ela explicou sobre uma coisa muito importante que você falou, sobre as maneiras de aprender, né? Então, ela disse aqui no comentário dela que a aluna, né, de 9 anos, ela chegou na sala e falou tudo bem em Libras, né? E aí ela perguntou, mas como que ela sabe isso? Então a menina mostrou para ela um aplicativo de celular. Ou seja, existem muitas maneiras de aprender e as crianças com o uso da tecnologia, principalmente os alunos especiais, a tecnologia pode contribuir para o aprendizagem deles também, né? Então temos aí alunos, a nossa escola já teve um aluno, por exemplo, que ele não falava, mas ele era presente na rede social. Ele escrevia, ele digitava no celular, ele se comunicava, né? Então, pelo menos essa parte da comunicação, ele conseguia muito bem, porque ele aprendeu na escola a escrever e ele conseguia se comunicar pelo celular. Então, muitas vezes eu conversava com ele não conseguia falar, porque ele não falava, mas ele me mostrava no celular o que ele queria me responder e a tecnologia ajudava ele a comunicar. Isso é muito bom. Tem outro comentário também, a Maísa falou sobre as potencialidades, que você havia dito também, né? Então é muito importante também a gente valorizar cada potencialidade dos alunos. Havia um comentário aqui em cima, eu acho que é da Anelisa, se não me engano, para a gente ter da Anelisa, para a gente ter uma nova visão, né, de superação aí, para a gente trabalhar com esses alunos da inclusão, né? Outro comentário também, para a gente atualizar, é o convívio social, também muito importante, né, que a Alessandra disse, e você havia dito sobre esse diagnóstico tardio, né, que infelizmente pode prejudicar no processo de aprendizagem do aluno, né, e até mesmo da socialização. Eu como professor,
eu percebo que a gente tem alguns alunos que quando eles entram na escola, eles não sabem praticamente nada de convivência, né? Então, você observa que eles não sabem ir na fila do recreio para pegar o lanche sozinho, ele não sabe ir no banheiro sozinho, e com essa socialização, com essa aprendizagem, com o que os professores fazem com eles na escola, né? Isso muda muito. Então, nós já temos alunos aí que chegou na nossa escola, eles não iam no banheiro sozinhos, né? Hoje eles sabem se comunicar, hoje eles não dependem dos outros para as necessidades básicas, né? Então, acho que esse tema é muito importante por causa disso também, ok? E se mais alguém tem comentários, contribuições, façam que o assunto está muito rico, tá bom? Então é isso, Pedro. Qualquer coisa eu retorno aí. Obrigado. Leandro, muito bom o exemplo. Essa questão, né, da autonomia, né, que eu falei um pouco atrás, né, de oferecer para a criança a possibilidade dela ir e vir. Então, quando você ensina para uma criança a ir no banheiro sozinha, né, quando ela não consegue, você está dando autonomia para ela conseguir ir e vir. Isso é maravilhoso. Se ela não conseguia antes e agora consegue ter segurança para isso. E eu tenho certeza de que sempre tiveram profissionais atentos a essas questões, né? Só de você usar esse exemplo. Então, seja do diretor, os profissionais de apoio, né, os profissionais da limpeza. E todos ali dentro do ambiente escolar trabalham juntos, né, para essa questão e ajudam nela como um todo. Por isso que é importante também, né, a capacitação, esse bate-papo, essa troca de ideias. É importante também os comentários de todos aqui, porque cada um tem uma experiência pessoal diferente com a inclusão. Eu dei o exemplo, né, da Associação de Surdos e cada um tem, né, às vezes alguma pessoa pode achar estranho falar surdos, mas eles gostam que falem surdos, tá? Que às vezes falam, nossa, você está sendo preconceituoso. Mas não, eles gostam, chamem eles de surdos mesmo. E é uma coisa que eu aprendi na prática, porque a gente fica, né, um pouco receoso. E aí eles danam com a gente se a gente falar errado. Não, é surdo. Enfim, né, para complementar essa questão do diagnóstico, o diagnóstico não deve ser um limitador. Ele deve exaltar a potencialidade. E aí a Rosário usou um exemplo, se puder colocar o comentário dela aqui, né, das crianças mais disciplinadas, né? Os diagnósticos tardios vêm de alunos quietos, disciplinados. E pode acontecer também, nem sempre, né, o aluno que precisa desse serviço, que geralmente é um acompanhamento multidisciplinar, e também pode ter esse acompanhamento do profissional de apoio, às vezes é tardio porque o aluno não faz arte, ele é quietinho, né? E aí ele não consegue acompanhar o conteúdo. E aí outro detalhe, às vezes a família deixa passar batido também, tá? Às vezes a família não acompanha as notas ou acompanha e é um pouco indiferente, né, a essa questão, ou às vezes a criança passa sempre no limite. Então é bom investigar, né, as questões, porque nem sempre é uma deficiência, às vezes pode ser uma dificuldade de interpretação, pode ser questões, digamos assim, mais simples de serem resolvidas. Então, geralmente, quando o aluno é quietinho, né, fica na dele, mas tem dificuldade, isso também pode ser prejudicial para o diagnóstico precoce, né? E, enfim, tem mais alguma questão que os professores querem pontuar? Jaque, Leandro? Ou tá tranquilo? Tem mais um tópico aqui para eu comentar? Ó, a Sara colocou uma questão aqui. Ó, tem pais que não aceitam a deficiência. Realmente, né, é um processo no qual a escola também tem que tá a par para poder encaminhar essa família para um serviço especializado até. Às vezes, quando se identifica dentro da escola e se informa, essa dificuldade ela é mais explícita.
Então, quando a escola, né, usa ali os seus meios para identificar e falar para a família, falar, olha, o seu filho tem uma dificuldade considerável e a gente tem de investigar. E a família fala, mas de jeito nenhum, em casa ele é assim, 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 ele não apresentou isso, isso é coisa da cabeça da escola. E onde, né, fortalecer essa comunicação pode ser um fator importante. E aí, né, é um processo também da família, nem sempre é um processo só da escola. Por isso que os dois têm que andar muito juntos, a família e a escola, tá? Principalmente quando a gente fala em necessidades especiais, porque a gente não fala em, por exemplo, eu vejo muito na prática a ideia de que eu vou levar o meu filho para a escola educar ele. Não, né? A gente não pode é, estimular esse tipo de pensamento. Eu vou levar ele para a escola para que, junto com ela, a gente consiga dar educação de qualidade para essa criança, para esse adolescente. Por quê? Porque quando a gente, né, joga essas obrigações todas para a escola, a gente faz essa comunicação de uma maneira diferente, no sentido de cobrar, no sentido de. E às vezes há essa dificuldade de aceitar e de comunicar, né? E é muito necessário ter atenção quanto a essas questões. Enfim, a escola, né, pode encaminhar até a família para um atendimento especializado, para ver se consegue. E a gente sabe que na prática nem sempre isso é possível, porque há uma questão muito profunda nessa questão da comunicação entre a família e a escola, né? Porque há um entendimento muito controverso que vem sendo discutido, debatido até no âmbito científico, né? Sobre essa questão da participação familiar, porque isso também é uma coisa nova. Lembre-se sempre disso, é uma coisa nova. Então, às vezes, a gente tem que ter uma visão completa, que essa comunicação ela tem de ser democrática, né? Ambos têm o direito de voz, de conversar, né? A família e a escola, isso tem que ser muito conversado, tem que ser sentado, dialogado e os dois têm que achar um caminho juntos. Creio que a escola daqui oferece esse tipo de serviço, até por ser próxima a mim, né? São profissionais maravilhosos, então não tem nem que falar. Conheço todos, eu estudei nessa escola, então a gente percebe essa evolução, né? A questão do respeito também, sem o julgamento, né? A escola, ela sempre vai partir pensando na questão da educação para a criança, né? E aí é onde há uma controvérsia que vem sendo perpassada. Então, a família às vezes tem a escola como inimiga, né? Como inimiga, ela está sempre para me empatar, sempre para colocar problema, e nem sempre é. E aí onde que essa relação tem que ser democrática, tem que sentar, conversar, né? E também, né, a partir dessa percepção da escola, tem de ter essa percepção de solidariedade. Por quê? A escola tem um corpo docente, tem os profissionais, né, tem uma equipe multidisciplinar, e a escola pensa num plano e vai colocar em prática. E aí ela vai ao encontro de diversas famílias, e aí a gente tem uma diversidade imensa. Então as famílias têm que entender que, às vezes, a escola pode ficar um pouco limitada enquanto a essa questão. Por quê? Porque a realidade de cada família é uma. A realidade de cada pessoa com necessidades especiais é uma. Então, ela vem para a escola e ali, né, nos bastidores está a família. E cada família tem um jeito. Então, ambos, né, às vezes podem ficar limitados quanto a essas questões. As famílias, quanto a essas coisas mais técnicas, os procedimentos técnicos da escola. E a escola também fica limitada no sentido de conhecer a diversidade das famílias. E é por isso que precisa desse diálogo, dessa questão mais democrática e de respeito, tanto das famílias para com a equipe da escola, né, quanto da escola para a realidade das famílias.
E isso é uma coisa que a gente vê evoluindo e acontecendo na prática. Pedro, Sim? estamos aí com vários comentários. Eu vou falar de alguns, a Jaqueline Uhum. comenta de outros também. A Heloísa tocou em um assunto muito importante, né? Todos os profissionais que você citou para trabalhar com a criança, eles estão disponíveis no Uhum. SUS? É para todos? Como que funciona esse processo? Olha, geralmente é necessário um encaminhamento, né, do médico da unidade de referência dessa criança, né? E aí, é óbvio, né, pelo SUS, demora a conseguir esse tipo de atendimento. Até por conta da pandemia. Atualmente está mais difícil, mas um pouco mais demorado para conseguir. Mas consegue, né? Consegue, sim. É uma questão de diagnóstico, de levar no médico, de ter o encaminhamento em mãos. Então, às vezes, não consegue pelo SUS, mas consegue um belo desconto, às vezes, né? Uhum, Mas, por exemplo, fonoaudiólogo, eu não sei se tem agora, mas a gente tem fono, tem fisioterapeuta, né? Tem serviço de psicologia, terapeuta ocupacional pelo SUS, né? Isso eu sei que tem aqui pelo SUS. Agora, essas especialidades, neurologista geralmente é encaminhado para outra cidade, porque aqui em Santo uhum. Tomás eu acho que não está vindo, mas, né, quando não tem o profissional aqui, encaminha para outra cidade. Falar que é rápido, nem sempre, mas consegue, mesmo que for para outra cidade. Isso. Tem outro comentário da Odinalva, que é pertinente também ao assunto, né? A questão do processo de aprendizagem do aluno e da inclusão. Qual o papel da família? O que que a família poderia contribuir para esse processo, né? Olha, para o processo de aprendizagem, é a questão, até que a Jaque comentou, do estímulo, né? Do estímulo. A família, para, né, para a maioria de nós, pelo menos, é o espelho. Então, se eu tenho, desde o começo, desde o início dessa inserção, né, no ambiente escolar, se eu tenho esse estímulo, por exemplo, não é o estímulo de pegar e fazer atividade para criança, mas não, de incentivar ela mesma, de fato, a fazer. Ou então de ser um exemplo. Fala, olha, eu não sei, mas eu vou procurar. Ou então ler uma historinha, ler um livro. E aí você pode fazer isso com qualquer tipo de pessoa, diante de qualquer tipo de necessidade especial. Você lê uma história para uma criança é, que tem deficiência intelectual, por exemplo, isso é maravilhoso. Paralisia cerebral, que foi um exemplo que a Jaqueline trouxe, isso é muito importante para o desenvolvimento intelectual, né, dentro de qualquer tipo de limitação. Então, é o estímulo precoce e também durante o processo educacional. A gente está vendo muito isso durante a pandemia, né, que os alunos foram para casa, muitos pais aí estão estressados por conta né, desse acompanhamento mais de perto. Enfim, no processo de inclusão, né? Como que a família pode contribuir? Olha, desde o primeiro contato social que a gente tem é com a família, né? O primeiro contato. Então, e aí tem diversas questões. Se for falar, exemplo, eu fico a noite inteira aqui. Mas é o estímulo também para ir à escola, para fazer as atividades, né? E outra, tem gente que acha que essa questão de interação social necessita, demanda de questões extraordinárias. Nossa, para conviver socialmente eu tenho que ir no shopping, eu tenho que ir lá para a Disney, eu tenho que ir lá no parque aquático, lá em Termas. Mas não, né? A interação social, ela começa a ocorrer de maneira muito simples, no convívio em casa, com a família. Então, sentar para contar uma história, para conversar, para dialogar, para perguntar como foi o dia, né, para ver as atividades da escola, tudo isso é interação, desde a conversa, de contar história, falar besteira, enfim, dentro da realidade na casa, não precisa de uma coisa extraordinária. Isso estimula o convívio social fora de casa, com certeza.
Muito bem. É importante a gente ter essa visão, né, que a vivência social, ela se inicia em casa. Então, a primeira convivência da criança vai ser em casa. É importante a oralidade que ela desenvolve nessa fase de infância, primeira infância, tem estudos que comprovam que essa oralidade que ela desenvolveu vai auxiliar ela em processo de alfabetização, em processo de leitura, aquisição de conhecimento, sem contar o vocabulário, né? Então, realmente, o estímulo é muito importante. A Nelise comenta aqui para a gente também que a troca de ideias e práticas são importantíssimas para o desenvolvimento de estratégias e caminhos a seguir com os nossos alunos com necessidades especiais, no processo de aceitação e parceria das famílias. Eu acho que é importante a gente, né, destacar isso que ela fala, porque não tem uma receita, né, Pedro? Eu acho que você, mais que ninguém sabe disso, porque você atende uma demanda, então você sabe que é diferente. Cada indivíduo é único, então, assim, se não tem uma receita pronta, a gente tem que ir conversando e descobrindo mesmo, né? Com certeza, esse diálogo é construtivo, né, para a comunidade como um todo. Igual hoje está sendo uma oportunidade excelente, né, para a gente aprender junto, né, enquanto comunidade, né, enquanto profissionais. Então, é fundamental isso que você disse, né? O primeiro convívio é com a família e, com certeza, né, sem sombra de dúvidas, isso vai exercer uma grande influência na maneira como essa criança vai se comportar lá fora, como ela vai aprender, enfim, né? São questões que são muito profundas e cada um com a sua individualidade. A gente nunca pode esquecer disso, né? Muito bem. A Tem mais Maísa fala informação? também que aprende, né, e que tem muito a aprender com os alunos que apresentam alguma deficiência. Teve uma aluna que apresentava dificuldade de interpretação e compreensão textual, mas ela escrevia poemas e é muito criativa. Aprendi muito com ela. Isso é importante a gente ter essa visão de que nós aprendemos com eles também, né, e que todos têm as potencialidades que devem ser estimuladas. Com certeza, né? E esse é um grande exemplo, né, Jaque, né, sobre essa Sim, questão das potencialidades em específico. Porque se essa criança fosse rotulada, diagnosticada e fosse tratada só como limitado, 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 né, talvez a gente não teria esse tipo de exemplo aqui. Isso é importantíssimo. Então, ela, né, tem dificuldade com interpretação, mas consegue, né, expressar as ideias dela. Ela tem dificuldade para interpretar, mas não para expressar as ideias. E isso é sim. maravilhoso, né? É um exemplo maravilhoso disso que a gente está conversando aqui hoje. Sim, e aí eu acho interessante que durante a sua fala teve um momento em que você citou isso, né? Que é importante, a dona Heloísa traz, né? Que o estímulo é primordial e realmente é. E é primordial na escola, é primordial em casa. A questão da comunicação que você trouxe é muito importante, porque essa comunicação, esse vínculo que a escola cria com a família com a escola, estabelece como vamos trabalhar e vamos trabalhar juntos, né? Esse trabalho comum, esse trabalho junto, é o que possibilita o desenvolvimento do aluno. E aí eu vou voltar no que você falava sobre os rótulos, que eu achei muito importante, porque toda criança aprende, né? Então, assim, ele tem as potencialidades dele, ele tem a possibilidade de aprender, e eu acho que é importante que saiba-se isso e que estimule a potencialidade. A questão que a Maísa trouxe realmente, ela ilustra perfeitamente isso, que ele pode não ser um aluno que vai ser um PhD, pode ser que não, mas ele pode ser um excelente chefe de cozinha, ele pode ser um excelente CEO de uma empresa, não sei, pode ser. Então, assim, ele tem as possibilidades, ele tem as potencialidades dele, né? E isso tem que ser valorizado. Com certeza, a gente não pode pensar nunca mais nessa questão de tentar limitar, né? De Não. tentar rotular pelo diagnóstico. E isso foi feito por muito tempo, né? Só agora que a gente está discutindo mais firmemente sobre essas questões. Então, é maravilhoso o bate-papo, maravilhosos os exemplos que estão chegando aqui para a gente, né? Não tem nem que comentar,
Sim, e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? A Heloísa traz que tem vivido isso todos os dias, que faz muita diferença, sim. É importante a gente trazer isso, a gente comentar sobre isso e valorizar, né? O que nós temos, os alunos que nós temos e as possibilidades que eles apresentam de aprendizado. Eu acho que... Enfim, olha, para eu finalizar a minha parte, porque senão vai ficar muito extenso, cansativo, né? Você quer falar mais alguma coisa? Quer me perguntar, Jaque? Ou tá tranquilo? Não, eu acredito que o que tínhamos para colocar já foi colocado. Eu não vou voltar, então eu gostaria de agradecer, né, a sua presença, a sua fala, muito rica, né, trouxe muitos pontos para a gente pensar, discutir, repensar a nossa prática e colocar em prática realmente, né, a questão desse vínculo, desse rótulo. Eu acho que é importante a gente voltar na questão do diagnóstico. O diagnóstico, ele vai te ajudar a entender o que você pode fazer para aquele aluno. Mas ele não vai limitar o aluno não é o diagnóstico, né? O diagnóstico vai te auxiliar enquanto professor, mas o aluno não é o diagnóstico. Então, assim, muito bom, muito importante. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença, pela sua fala, tá, conosco, por dividir um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada. Imagina, estou aprendendo aqui, estou aprendendo bastante aqui com essa live. E você falou uma coisa muito clássica que eu uso no meu consultório, que ninguém é definido pelo diagnóstico, né? A pessoa é sempre muito mais do que aquilo que o diagnóstico traz. Ele é só uma regrinha que às vezes a gente usa para exercitar essas potencialidades, né? Eu gosto de fazer isso até quando eu vou atender uma criança ou adolescente que tem alguma dificuldade, por exemplo. Então, eu faço a avaliação, ou encaminho a criança para fazer uma avaliação mais aprofundada para pesquisar as potencialidades, né? Porque é isso que a gente tem que ser firme e ter atenção, realmente. É óbvio que a gente não pode esquecer que tem dificuldade, mas, né, a gente tem de investigar as potencialidades, aonde que esse indivíduo vai se desenvolver de maneira mais plena e mais leve. Porque todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito, né, a aproveitar esse tempo que a gente tem aqui nessa terra, né? Pedro, Sim? pode finalizar que eu tenho que falar uma coisinha. Pessoal, não saiam da live, não, por favor, que o Frank, nosso diretor, ele vai dar um recadinho para vocês, tá? Vai comentar sobre a live, sobre o que estamos falando aqui, e ele já vai dar um recadinho para vocês, tá? Bom, Pedro, da minha parte, eu só tenho a agradecer, né? Eu sei que você tem algumas coisas a falar ainda. Agradecer tanto a você, tanto a Jaqueline e a Edneia, que organizaram, né, essa Semana da Inclusão, que é uma semana muito importante. Eu, como professor, confesso que quando comecei a lecionar para alunos com necessidades especiais, que eles ficam na sala com os outros, eu fiquei com receio, né, porque é novo. A Heloísa colocou aqui, a dona Heloísa, que somos limitados somos nós que fomos educados para um único modelo, e realmente é isso, né? Hoje eu vejo alunos com diferentes especificidades, né? Eu nem vou falar deficiências, isso eu não quero falar sobre isso, quero falar sobre especificidades, né? Cada um aprende de um jeito, não é porque o aluno ele tem uma dificuldade ou ele tem alguma necessidade especial, que ele deve ser tratado de um jeito que seja excluído, né? Então, para mim, esse tema é muito importante. Eu aprendi muito hoje, né? E eu só tenho a agradecer pela sua participação aqui, pelos comentários, né? Que o pessoal comentou muito, né? Durante a live. Temos aí 1 hora e 17 minutos de live, né? Tem 48 pessoas ao vivo. Então, é um sucesso, é uma coisa muito boa, tá bom? Então, da minha parte, é só isso, eu agradeço. E quem sabe a gente possa promover mais momentos, conversar com a comunidade, né? Fazer uma live,
em outras situações como essa, tá bom? Então, da minha parte é essa. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de conversar, de retornar às minhas origens aqui pela escola, né? Uma escola que eu tenho muito carinho, muito apreço e um carinho imenso para todas as pessoas que estão acompanhando a gente, tá? Muito obrigado por assistirem. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? O assunto, obviamente, não se encerra por aqui. A gente teria muito mais coisas para conversar, mas esse foi um pequeno questionamento, né? Vamos ter como um pequeno questionamento para a gente começar a repensar essas questões enquanto comunidade, né? Enquanto profissionais, enfim, né? Tenham todos uma boa noite e até a próxima, né? Quando precisarem, é só chamar, vocês têm meu número, que eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Pedro, eu gostaria de te agradecer em nome de todos os colegas, em nome de todos os espectadores aí que tiveram a honra de poder participar desse momento aqui com a gente, puderam compartilhar saberes e conhecimentos com você. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui, antes até de externar a minha opinião sobre o que foi dito, só para fazer um pequeno parênteses, mas que eu acho muito importante. Desde que eu assumi a direção da escola, eu tenho sempre um compromisso de valorizar a história dessa escola. Não é apenas por ser um historiador, mas é porque eu tenho dito sempre que cada tijolo daquela escola representa a vida de alguém que por lá passou. Você é prova disso. E hoje, infelizmente, a gente perdeu uma professora que foi muito atuante em nossa escola. E como de praxe, quando acontece de às vezes falecer algum professor que eu não tenha tido o prazer de conhecer, né? Que eu não tenha tido essa honra de conviver, eu trato de ir atrás para buscar informações, foto, alguma coisa, né? Ainda não consegui realizar devidamente a homenagem à professora Cristina Esper, mas eu gostaria de manifestar aqui os sentimentos, os pêsames, em nome de todos da equipe, à família da professora, porque ela escreveu o seu nome na ETAM e a ETAM é o que é, porque graças a Deus nós tivemos profissionais como ela atuando na nossa escola. Então, no momento certo, a gente vai fazer uma homenagem. E quando eu fui procurar saber um pouco mais da trajetória, para poder fazer essa homenagem, com aqueles com os quais eu conversei, todos foram unânimes em dizer o quanto ela foi uma professora ótima, o quanto ela contribuiu para essa escola. Então, cada vez que a gente acaba visitando a história da escola, a gente visita a trajetória de pessoas e se enriquece muito, até isso até enobrece, estimula a gente a buscar o melhor para a escola. Então, a família da professora Cristina, sinta-se abraçada em nome de todos aqui da escola, tá? E em relação ao assunto, o Leandro falou uma coisa, o Leandro ele adora, ele faz telepatia, só pode. Porque ele gosta de roubar os meus raciocínios, né? Desculpa. Não, brincadeiras à parte, é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma crítica construtiva, é um meia-culpa em nome de nós professores, né? Eu, como professor, já falei, já ouvi e me incomoda. Quando a gente fala, fulano de tal, o limite dele. A gente até compreende que você está querendo dizer que naquele determinado conhecimento ele não vai conseguir ir além conforme um padrão pré-estabelecido. Mas o termo limite ele me incomoda demasiadamente. Eu prefiro utilizar o termo especificidade ou característica. Por quê? Especificidade e característica me denota a ideia de algo único, né? Então, eu entendo o ser humano como algo único. Eu entendo ele como uma edição limitada, né? E aproveitando até a deixa, o gancho, para falar sobre o Setembro Amarelo, que a gente está vivendo em um momento de combate, de luta, de prevenção à depressão, à prática do suicídio, né, entre outras coisas, a gente não pode ter o temor de dizer, de falar sobre o assunto. A gente tem que enfrentar de frente. Então, o que eu quero dizer às pessoas que passam
por algum desses momentos, não só os nossos alunos de inclusão, não só os professores, profissionais tanto da nossa escola quanto da municipal e de outras escolas que lidam com a inclusão. Eu gostaria de aproveitar a deixa do assunto para conversar com cada pessoa que está me ouvindo, que passa pelo problema chamado depressão, que passa por alguma situação adversa nesse momento. Todos nós temos especificidades, características únicas. Nos torna a edição ilimitada. A edição limitada não é para qualquer um, ela tem um valor inestimável. Então, quando passar pela sua cabeça que a sua vida não vale mais nada, entenda uma coisa: você é uma edição limitada. Única é aquela que todo mundo vai na prateleira para comprar. Então, é isso que eu tenho a dizer. Cada ser humano é único e nós precisamos de cada um de nós para que essa conexão permaneça. O mundo é uma teia. As especificidades de cada um, e eu posso colocar entre parênteses, qualidades, defeitos, aptidões, todas elas são necessárias para que essa teia funcione. Então, a todos meus amigos que estão passando por que lutam aí para serem incluídos, que estão lutando para vencer esse mal que é a segregação, que é a exclusão, aos meus colegas que passam silenciosamente pelo problema da depressão, eu deixo aqui o meu abraço e a minha palavra de apoio. Você é edição limitada. Eu preciso de você na minha coleção. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Ô, Frank, deixa eu falar uma coisinha que eu deixei passar batido aqui. Bom, Tá. além das coordenadoras, Jaqueline e Dinéia, também a Maria, né, coordenadora do noturno, participou aí bem lembrado. da live, tá? Então, Maria, me desculpe por... Os professores, né? Aqui ao vivo a gente esquece de falar algumas coisas importantes. A Maria, os professores de apoio também, e vocês vão perceber durante a semana, no Facebook da escola, alguns vídeos de nossos alunos, né? Então, tivemos aí vários vídeos, segunda e terça-feira, hoje, né? E durante a semana também temos outros vídeos dos alunos nossos. Então, deixo aí meu agradecimento aos professores de apoio, que estão fazendo um trabalho muito bonito, né? Em especial nessa semana, aos alunos e às coordenadoras da nossa escola, que estão fazendo esse trabalho, tá bom? Então, que eu peço desculpa aí a eles que na hora que eu fui agradecer, faltou essas pessoas, beleza? E a todos que estão participando aí da live e da semana. Muito obrigado. Encerramos por aqui. Sabe as palavras, professor Frank? É de arrepiar, né? Sem palavras, sem comentários, né? Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Quando precisar, você já tem meu número, pode chamar que eu estou sempre à disposição de vocês, né? Ainda mais percebendo essa mentalidade maravilhosa que a escola, né, que vocês profissionais, né, estão passando, né, para nós, que estamos acompanhando aqui de fora às vezes, né? E essa mentalidade, ela é excepcional, né? Muito obrigado por esse pensamento e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até a próxima, né? Sempre um até breve. Muito obrigado. Agradeço novamente aí pela participação e colaboração e esperamos que essa parceria possa render muito mais frutos. Conta comigo para o que precisar, tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado.